mais uma vez, né? É muita alegria que a gente se encontra com vocês para a gente ler juntos a palavra de Deus, né? Com muita humildade, mas também sabendo que Deus nos conduz com amor para o conhecimento e para a prática da sua palavra. Hoje vamos tentar compreender um pouquinho mais a fundo, ler e aprofundar o Evangelho da Infância segundo Lucas. Nós tivemos já a ocasião de, encontros passados, comentar um pouquinho sobre o Evangelho da Infância em Mateus. Portanto, hoje a gente passa para o Evangelho de Lucas. Então, se você tiver a sua Bíblia, pode abrir o Evangelho de Lucas. Eu vou fazer uma breve introdução à organização do Evangelho, né? Desses primeiros 2 capítulos do Evangelho de Lucas, assim conhecido como o Evangelho da Infância, e depois a gente passa então a ler, a comentar, né, estes momentos tão importantes iniciais da apresentação que Lucas faz da pessoa de Jesus de Nazaré. Bem, então o Evangelho de Lucas, primeira observação importante que eu gostaria de fazer. Lucas é um discípulo de Paulo Apóstolo, foi companheiro de Paulo Apóstolo nas suas viagens missionárias. Lucas não é membro do grupo dos 12 apóstolos, como a gente sabe, né? Diferente de Mateus, que era apóstolo. Lucas não é um apóstolo, mas acompanhou, sobretudo, o trabalho de evangelização feita pelo apóstolo São Paulo, os Atos dos Apóstolos, que é a segunda parte, portanto, da sua obra. Ele tem uma seção conhecida como seção nós, isto é, ele vai escrevendo a viagem de São Paulo, dizendo: nós chegamos em tal lugar, nós embarcamos, nós viajamos. Portanto, ele está junto naquela, pelo menos uma parte da viagem missionária de Paulo. Então, é alguém que caminhou com Paulo e provavelmente entrou em contato, né, com as tradições a respeito de Jesus Cristo, seja no contato com as igrejas cristãs, seja nesta experiência, ouvindo também as pregações de São Paulo Apóstolo. A gente não tem muita informação histórica sobre Lucas na Bíblia, mas a tradição da igreja nos traz muitas informações a respeito dele. Segundo a tradição, era médico, e também, segundo a tradição, era pintor. Então, São Lucas é padroeiro dos médicos e também dos pintores. Tá? E, claro, né, o cristianismo católico tem a celebração, né, da festa de São Lucas Evangelista. Tá? Então, essa é a primeira observação. Segunda observação é que Lucas não escreveu só o Evangelho, mas escreveu também os Atos dos Apóstolos, que é uma espécie de continuação do seu escrito do Evangelho. De fato, se a gente lê o iniciozinho do Evangelho de Lucas, no seu prólogo ele dedica o seu Evangelho a um amigo chamado Teófilo. Né? E se a gente começa a ler os Atos dos Apóstolos, de novo ele recorda: eu já lhe escrevi, ó ilustre Teófilo, na minha primeira parte, isso é, referindo-se aos Evangelhos. Então ele escreve tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos como uma continuação do seu Evangelho e, ao mesmo tempo, dedica tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos a esse ilustríssimo, talvez, amigo seu, chamado de Teófilo. É interessante que esse é o estilo dos historiadores da antiguidade. Por isso se pensa que Lucas também fosse uma espécie de historiador. Os historiadores da antiguidade, visto que o material para escrever, até hoje, né, você vai publicar um livro, fica caro, né? Você paga uma editora para publicar um livro, etc. Não é uma coisa assim tão simples. Na antiguidade era muito mais caro. Então, para que um escritor pudesse escrever, ele precisava de material de escrita, que era muito caro, e também para depois fazer cópias disso. Porque hoje, depois com a invenção da imprensa, você imprime só um livro e depois faz cópias. Né? Na antiguidade, não. As cópias dos livros, todos eles eram feitos à mão. Então, imagina você publicar, sei lá, 500 cópias de um livro. Você precisava escrever 500 livros
mão. Então, isso custava muito dinheiro, tanto material para escrever, quanto pagar as pessoas, os escribas, né, para poder escrever esse material. Então, era muito comum que os historiadores da antiguidade recebessem patrocínio econômico para escrever as suas obras e dedicassem essas obras a quem patrocinou. Então, alguns pensam, né, que este ilustre Teófilo que ele menciona, tanto no início do Evangelho de Lucas, quanto no início dos Atos dos Apóstolos, tenha sido alguém, né, que financiou, que contribuiu para que ele pudesse não somente escrever um Evangelho, mas também fazer mais algumas cópias e mandar para pessoas inúteis. Mas também é importante recordar que o termo Teófilo significa amigo de Deus. Teós significa Deus e Filós, amigo. Então, provavelmente nesse nome aqui, Lucas está pensando em todos aqueles que são amigos de Deus, isto é, que pretendem conhecer a palavra de Deus e, portanto, entrar na aliança com Deus, e, portanto, ele dedica estas obras também, estes que são amigos de Deus. Então, os amigos de Deus, claro que Lucas, depois, sobretudo, nos Atos dos Apóstolos, menciona um grupo muito importante, que são os chamados tementes a Deus. Porque a gente precisa considerar que na época de Lucas, em que ele escreve, seja o Evangelho, mais tarde, os Atos dos Apóstolos, o mundo majoritariamente era politeísta. Grosso modo, a gente tinha o grupo dos judeus que acreditavam no único Deus, e depois os cristãos que acreditavam no único Deus. Então, nesse mundo, naquele mundo de Lucas, né, no qual se acreditava em muitas divindades, para todo lugar se tinha templos a diversos deuses, com diversos rituais, diversos sacrifícios, Lucas vai chamar os tementes a Deus, aqueles que acreditam no único Deus, o Deus que entrou em relação e aliança com Abraão e com seus descendentes, e esse mesmo Deus que se apresentou como Pai de Jesus Cristo, que faz aliança com toda a humanidade. Então é importante que a gente tenha em conta que o Evangelho de Lucas tem uma continuação nos Atos dos Apóstolos, e essa continuação não são dois momentos totalmente separados um do outro. Isto é, no Evangelho, Lucas narra, né, a vida e o ministério de Jesus, que culmina com a sua Semana Santa em Jerusalém, com a sua paixão, a sua morte e ressurreição, e depois a promessa que Jesus faz do Pentecostes. E nos Atos dos Apóstolos, o Cristo ressuscitado aparece aos discípulos, reconfirmando a sua ordem de permanecerem na cidade santa de Jerusalém, até que a promessa do alto seja de fato concretizada. Acontece então o Pentecostes, e o grupo apostólico que estava, com as portas trancafiadas, com medo, etc., agora com muita coragem se colocam para evangelizar, para anunciar Jesus como Salvador da humanidade. E o que é interessante é que o Pentecostes não só transforma os discípulos medrosos em corajosos anunciadores de Jesus Cristo, como também os habilita, os capacita para fazer aquilo que Jesus histórico fazia. Portanto, eles têm, detêm, por assim dizer, pela presença do Espírito, a faculdade de realizar o que Jesus mesmo fazia. Isto é, Jesus anunciava a chegada iminente do reino dos céus, atestado com milagres, com prodígios, com curas, com exorcismos, com ressurreição. Jesus chamou à vida pessoas que haviam morrido. E nos Atos dos Apóstolos, a gente vai ter a mesma ação por parte dos evangelizadores. Portanto, o Pentecostes não foi só umas gotinhas de coragem para que os discípulos medrosos passassem a anunciar o Evangelho, mas eles são capacitados para fazer exatamente o que Jesus fazia. E não é só um milagrezinho qualquer, não, né? Isso é como Pedro e João, no início dos Atos dos Apóstolos, que vão ao templo e tem lá um paralítico, né? E Pedro diz, ouro e prata não tem, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. A gente poderia pensar, fazer o paralítico levantar um milagrezinho mais ou menos. Não, mas existem milagres poderosos que os apóstolos fazem,
repetindo o que Jesus faz, como, por exemplo, ressuscitar pessoas dos mortos. O próprio Pedro, nos Atos dos Apóstolos, ressuscita uma senhora Tabita, da região da Samaria, como também Paulo, na segunda parte dos Atos dos Apóstolos, ressuscita também um jovem, ao despedir-se de uma das comunidades. Ele se demorou na pregação até meia-noite. Um jovem que sentava na parte de cima, cochilou, caiu, acabou morrendo. E Paulo soprou sobre ele, ele recuperou a sua vida, e Paulo continuou a sua pregação até o amanhecer. Então, veja que nos Atos dos Apóstolos, é importante isso, tá? Que a igreja nascente não é simplesmente uma mera instituição histórica para recordar o que Jesus disse, mas é a igreja como corpo místico de Cristo, como dirá Paulo nas cartas paulinas, que faz o que Jesus faz. Isso, né? Isso, né? Então a gente tem, de fato, experiências, né, de pessoas que são ressuscitadas dos mortos. A gente tem, de fato, algumas experiências já antes de Jesus. Na verdade, né, mais especificamente, a gente tem 2 casos e um terceiro um pouquinho estranho. O primeiro deles está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o filho da viúva de Sarepta, aquela viúva que Elias, de fato, recebeu hospedagem, só que depois o jovem acabou, o menino acaba morrendo, depois Paulo, Eliseu, leva o menino para a parte de cima, se deita sobre ele, sofre sobre ele, e o menino volta à vida. Aí depois, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a gente tem um caso também de Eliseu, discípulo de Elias, que também de um outro, agora de um casal, não de uma viúva, que tem um jovem, que acaba também falecendo, e ele repete os mesmos gestos que havia feito Elias e ressuscita o menino. E tem um caso bastante estranho no livro dos Reis, é que quando Eliseu morreu, foi sepultado, durante um momento no qual o pessoal estava levando o cadáver para sepultamento, veio uma horda de malfeitores, e eles, com pressa, jogaram o cadáver dentro do túmulo de Eliseu, e o cadáver, assim que se encostou nos ossos de Eliseu, recuperou também a vida. Então, assim, do ponto de vista da narrativa bíblica, a gente tem 3 casos de ressurreição no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus ressuscita também 3 pessoas, então a gente tem a menina, filha de Jairo, chefe da sinagoga. O nome a gente não sabe exatamente, mas Jesus, inclusive os evangelhos conservam a expressão aramaica usada por Jesus, Talita Cumi, que traduzido significa menina, eu te digo, levanta-te, e ela, portanto, recupera a vida, volta a viver. A gente tem um outro caso no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, a gente tem um outro caso também da viúva de Sarepta, uma cidadezinha próxima a Caná, da Galileia. Jesus, atravessando a cidade, tinha esse contexto público. Jesus interrompe e toca no esquife, e o jovem, portanto, também recupera a vida. E temos o caso mais famoso, mais conhecido, que o relato muito mais extenso, que é a ressurreição de Lázaro. Então, esses 3 casos a gente tem como ação de Jesus, que portanto, ressuscita esses mortos. Temos um caso estranho, bastante estranho também, no final do Evangelho de Mateus, que descreve o momento da morte de Jesus na cruz. O Evangelho de Mateus, ao descrever aquele momento em que se fez trevas e houve um terremoto, e a cortina que separa, dentro do templo de Jerusalém, que separava a parte mais sagrada, que é conhecida como Tebir, ou Santo dos Santos, onde, na segunda tradição, havia sido posta a Arca da Aliança e tudo mais. Então, ali só o sumo sacerdote podia entrar. Então, no momento da morte de Jesus, houve um terremoto, e essa cortina se separa, ela se divide de alto a baixo
para certamente simbolizar que essa separação de Deus da humanidade com a morte de Jesus agora não existe mais, porque Cristo visita radicalmente a humanidade naquela sua experiência última e derradeira que é a morte. Mas, repito, Mateus, ao descrever esse momento, também descreve que nesse terremoto os túmulos se abriram e alguns mortos foram vistos andando vivos pela cidade. Então, um caso bastante também assim, espetacular, no sentido de algo inesperado, inaudito, que acontece para dizer que a morte de Jesus, já no momento em que ele morre, a força da potência da sua paixão já começa a gerar vida àqueles que jaziam no túmulo. Então, para dizer que, voltando à temática, que nos Atos dos Apóstolos, que é a segunda obra de Lucas, portanto, mostra claramente que a igreja, repito, não é somente uma ONG, que para recordar, sei lá, existe isso, sei lá, uma pessoa famosa que fez muitas coisas boas, a Constituição, depois ele dava o seu nome àquela pessoa que morreu, para recordar os seus feitos e tudo mais. A igreja não é dessa natureza, a igreja realmente é um evento resultante do Pentecostes, da força do Espírito Santo, que de fato configura os apóstolos de Jesus no ministério, que é a continuação do ministério de Jesus na sua totalidade. E por isso a igreja é vista como a continuação histórica de Jesus. É o prolongamento do corpo de Jesus na história, que alcança a unidade. Então é importante esse aspecto, para a gente entender como que Lucas coloca os Atos dos Apóstolos, não somente como uma espécie de historiografia dos inícios da igreja, como uma espécie de movimento religioso ou histórico que seja, mas o seu intuito é mostrar que a igreja de Cristo tem tudo aquilo que Cristo tinha para curar, para salvar, para redimir, para agir e levar a mensagem da salvação. Então esse é o segundo ponto que gostaria de comentar. Terceiro ponto de introdução, e agora sim, volto ao início do Evangelho de Lucas, os dois primeiros capítulos que a gente vai comentar um pouquinho hoje, conhecido como Evangelhos da Infância, que estão organizados de forma bastante criteriosa. Lucas é um excelente escritor, um habilidoso escritor, que no Evangelho da Infância, capítulo 2, ele certamente pretende fazer um paralelo entre eventos que dizem respeito ao Antigo Testamento e eventos que dizem respeito ao Novo Testamento. Então, veja, ele abre o Evangelho da Infância falando de Zacarias no templo de Jerusalém, durante aquele ofício sacerdotal, no qual Zacarias recebe a visita do arcanjo Gabriel, que lhe anuncia o nascimento de um filho pedido há tantos anos, e ele agora sendo já idoso, junto com a esposa Isabel também idosa, que finalmente a sua prece, portanto, foi ouvida. Então, a gente tem o primeiro momento do Evangelho da Infância de Lucas, o que é assim chamado anúncio do nascimento de João Batista. Então, o primeiro quadro, anúncio do nascimento de João Batista. O segundo quadro, em paralelo, é o anúncio do nascimento de Jesus. Então, a gente vai ter o mesmo arcanjo Gabriel, só que agora não mais no templo de Jerusalém. Zacarias está dentro do templo de Jerusalém, mas essa jovem prometida em casamento, que está no extremo norte do país, na região da Galileia, Nazaré da Galileia, não está mais num espaço do templo sagrado, mas está no templo, num espaço aparentemente profano, que é a sua casa, o seu lar, e vai anunciar a ela o nascimento de Jesus. Então, o anúncio de Gabriel, tanto para Zacarias de um lado, quanto para Maria de outro lado, estão em paralelo, porque é o mesmo mensageiro, dizendo que vai nascer uma criança e dizendo qual é o significado e a importância dessa criança. Então, os dois estão em paralelo. E esse paralelo, normalmente os estudiosos chamam de díptico. Díptico é uma espécie de dois quadros,
você olha e compara. E é claro que o anúncio do nascimento de Jesus não é no mesmo nível, no mesmo patamar do anúncio de Jesus em Israel. Claro que quando o arcanjo Gabriel anuncia o nascimento do filho de Zacarias e Isabel, João Batista, ele tem uma função, uma identidade específica de ser nazireu, que vai preparar a chegada, né, do próprio Deus. Assim diz o arcanjo Gabriel. E depois, na sequência, o mesmo arcanjo anuncia a Maria o nascimento do Filho do Altíssimo. Então, estão em paralelo, mas não paralelo no mesmo nível. Né? Isso é o anúncio do nascimento de João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus de Nazaré. Depois dos dois anúncios de nascimento, né, as cenas, os dois eventos se encontram. E como que esses eventos se encontram? Na visita que Maria faz à sua parente Isabel. Então, o bebê anunciado no primeiro anúncio, né, que está no ventre de Isabel, né, e o bebê anunciado no segundo anúncio, que está no ventre de Maria, os dois bebês se encontram quando Maria faz a visita à sua parenta Isabel. E ali é extraordinário porque, né, João Batista pula, salta ou dança, o verbo ali pode ser traduzido de diversas formas, né, no seio de Isabel, né, ao ouvir a palavra, portanto, né, de Maria. Então, as duas mulheres grávidas que se encontram. Então, os dois relatos se encontram num ponto focal, que se encontra muito belíssimo entre essas duas mamães, né, que resulta num cântico extraordinário, né, que é o cântico, né, de Magnífica de Maria. Maria, portanto, faz um cântico extraordinário, né, apresentando as maravilhas de Deus pela sua fidelidade às suas promessas, fez outrora em favor do seu povo e continua fazendo agora através desta humilde serva. Depois desse encontro, Lucas abre outros outro díptico, dois momentos em paralelo, que se passam na sequência a descrever o nascimento e a circuncisão de João Batista, logo na sequência, né? Depois do encontro das duas mamães. Tá? Então, João Batista vai nascer, né? E a ocasião da circuncisão, que era um momento no qual, né, o pai deveria, no momento da circuncisão, dizer ao rabino que fazia a circuncisão, dizer o nome da criança. Só que Zacarias, como a gente vai ver na sequência, estava mudo, porque duvidou do arcanjo Gabriel, e nesse momento precisou se trazer uma pranchinha para que ele escrevesse o nome da criança, porque, né, a mamãe Isabel insistia que a criança deveria chamar-se João, mas a tradição, né, judaica normalmente era de colocar nomes nos filhos de acordo com nomes, né, dos antepassados, e não tinha ninguém na parentela de Zacarias com o nome de João. E, né, vamos perguntar ao pai. E ele escreveu na pranchinha, né, na tabuleta, né, João é o seu nome. E aí a sua língua se abre. E ele também agora faz um cântico, que é um cântico chamado Benedictus. Né? Bendito seja Deus de Israel. Então a sua boca se abre para bendizer a Deus, cantando a fidelidade também de Deus e quem é esse bebê. E qual é o papel dessa criança, que é João Batista, na nova ordem da salvação que está prestes a anunciar. Então, o nascimento de João Batista e a sua circuncisão. Na sequência, em paralelo, Lucas vai descrever o nascimento e a circuncisão de Jesus. Da mesma forma, né? Isso é, a ocasião do nascimento de Jesus. Aí vai falar, né, desse contexto do recenseamento estabelecido, né, pelo governador Quirino, a viagem que a Sagrada Família deverá fazer lá do extremo norte do país, Nazaré da Galileia, até Belém, porque José é da cidade de Belém, e portanto o recenseamento deve ser feito na cidade de nascimento, e lá estando, né, não encontrando hospedaria, chegou o momento e Jesus nasce e é colocado numa manjedoura.
E na sequência a gente vai ver também a circuncisão, brevemente narrada, a circuncisão de Jesus. Tá? E Lucas vai terminar a estrutura, esse conjunto do Evangelho da infância, né, com um episódio bastante profundo, descrevendo Jesus no Templo de Jerusalém, com 12 anos de idade, né, no momento, portanto, de peregrinação, numa das festas judaicas, né, a Sagrada Família vem a Jerusalém, e ao retornar para casa, Jesus acaba permanecendo na Cidade Santa, e os pais, achando que estavam com os parentes, não o encontrando, voltam à sua procura, de fato reencontram dentro do templo, discutindo com os doutores da lei. Tá? Então, veja aqui o chamado Evangelho da Infância, essa estrutura propriamente mencionada para vocês. Tá? Eu tentei fazer, mas eu sou muito ruim para fazer isso, né, em slide, essas coisas. Eu queria fazer esse paralelo assim, bonitinho, né, para mostrar no slide, mas eu não dou conta de fazer isso. Então eu mandei um slide para vocês, assim, só mais de informação, tá, para vocês terem em casa e aprofundando, daí para eu também ficar repetindo, ficar só lendo aquilo lá. E nem todo mundo sabe ler isso. Não adianta nada botar um slide e ficar lendo para vocês, nem em casa. Então eu prefiro assim, comentar, né? E portanto essa estrutura é muito bonita, né? que começa dentro do templo de Jerusalém, com Zacarias, e termina com Jesus dentro do templo de Jerusalém. Mas veja a reviravolta disso tudo, né? Isto é, Zacarias está ali para cumprir, conforme, né, as suas credenciais de sacerdote do Antigo Testamento, cumprir os rituais prescritos antigo testamentários, né? Ao passo que Jesus está no templo não para isso, né? Jesus está discutindo, né, com os doutores da lei, e ao ser questionado pela mamãe, ele diz, né, é preciso que eu esteja na casa de meu pai. Então, não se abre com o templo de Jerusalém como um lugar onde, né, se executa as normas, os preceitos, né, os rituais antigos-testamentários, e Lucas termina o Evangelho da Infância recordando que o templo não é só lugar das obrigações, é também, né? Mas não é só lugar das obrigações religiosas, mas é um lugar onde se faz um encontro com Deus, que é Pai, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus, com 12 anos de idade, no Evangelho de Lucas, segundo essa narrativa da infância, já tem uma consciência clara, né, de que ele é filho do Pai, né, que Deus é o seu Pai. E José ainda não faleceu, tá? Porque Maria conversa com Jesus e questiona: meu filho, por que fizeste isso? Teu pai e eu, aflitos, te procuravam. Teu pai é José, né? O pai adotivo que registrou Jesus, né? Jesus responde: porque procuráveis, não sabias que devo estar na casa de meu pai. Então, Jesus, né, com 12 anos de idade, já tem essa consciência muito clara, né, de ser, né, o próprio Filho de Deus, e portanto que tem uma missão muito particular. Tá? Então, isso para a gente, né, mais ou menos entender como que Lucas, com muita habilidade, organiza esse material da infância de Jesus, e aproveito o gancho para dizer que em Lucas, tanto nos Atos dos Apóstolos, tanto no Evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos, o Templo de Jerusalém é muito importante. Para Lucas é um lugar central, tá? Não só porque começa o Evangelho da infância e termina, como acabei de mencionar, como também o Evangelho termina com os apóstolos, né, aguardando a promessa do alto no Templo de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Se você pegar o Evangelho de Lucas, lá, no último capítulo 24, o último versículo, os últimos versículos 50 a 52, depois Jesus levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os, e enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era levado ao céu. Então, em momento da ascensão de Jesus, no finalzinho do Evangelho, eles se prostraram diante dele, os apóstolos se prostram diante de Jesus, e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria
e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Então, o último versículo do Evangelho de Lucas mostra mandando os apóstolos né, fiéis, né, nessa perseverança, aguardando a promessa do alto, e ao mesmo tempo lá em Jerusalém e no templo, estavam continuamente no templo louvando a Deus. Então, o templo de Jerusalém, na teologia do evangelista Lucas, ele é muito importante, porque ali é um lugar onde, de fato, cada um dos evangelistas dá um destaque diferente, tá? E por isso a igreja, muito sabiamente, conserva 4 evangelhos, e não só um. Né? Embora os 4 não sejam totalmente idênticos. Então tem diferenças entre os 4 evangelhos, mas essas diferenças não é simplesmente para mostrar contradição, divergências, mas é para mostrar a riqueza. Cada um dá destaque a aspectos importantes, né? Em momentos diferentes da vida de Jesus que o outro às vezes não descreveu. Né? Por isso a igreja se conservou. Por exemplo, né? Eu estou fazendo menção nesse episódio aqui, né? do quanto importante o templo de Jerusalém é no evangelista Lucas, né? Tanto no evangelho da infância até o finalzinho do evangelho. Mas Mateus, por exemplo, embora não diga isso no final do Evangelho, tem um jeito muito particular de descrever a importância do templo de Jerusalém. Acreditem-me, porque depois podem conferir, mas o Evangelho de Mateus é o único Evangelho que menciona Jesus fazendo curas dentro do templo de Jerusalém. É o único, né? Jesus faz curas dentro do templo de Jerusalém. Então, a importância do ponto de Mateus, né, destaca a importância do templo de Jerusalém, mas um outro detalhe, né, que não está no Evangelho de Lucas. Lucas destaca a importância do templo nessa perspectiva aqui, Mateus de outra modalidade. Né? Então, é importante a gente ler, como sempre fizeram, né, na tradição cristã católica, os padres da igreja, não fazendo uma espécie de harmonia muito superficial, mas é claro que a igreja recebeu assim chamada Santa Tétrade dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos como um conjunto escriturístico que apresenta Jesus, o seu ministério e a sua obra de salvação realizada nos 4 evangelhos, e não só em um. Por isso a igreja sempre os preservou os 4 evangelhos, né, e sobretudo hoje, sobretudo após o Concílio Vaticano II, né, organizou uma liturgia que favorece que todos os fiéis possam ter contato com os 4 evangelhos, né, após a chamada Sacrosanto Concílio, dos documentos do Concílio Vaticano II, foi solicitada uma reorganização da liturgia cristã católica, e a partir de então se distribuiu a liturgia em anos A, B e C. Então, no ano A, se lê prevalentemente o Evangelho de Mateus, B, o Evangelho de Marcos, e C, o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João é lido, né, todos os anos, sobretudo no tempo pascal, em tempos mais especiais, se complementa, portanto, com o Evangelho de João. Então, assim, né, se o cristão católico segue e vai a missas todos os domingos, por exemplo, no espaço de 3 anos, basicamente, se passa todos os evangelhos completos para rezar e também para meditar. Ok, então esses eram pontos de introdução muito breve, nada disso está nos slides que eu dei, tá? Porque, como eu já falei para vocês, eu penso uma coisa, escrevo outra e falo outra. Então, assim que eu menciono, acaba procedendo, né? Ok, então, se você tiver a sua Bíblia, a gente começa ali, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nesse prólogo que passa brevíssimas observações que são importantes. Capítulo 1, versículo 1 a 4. Lucas começa dizendo: visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós,
Então, outras pessoas já tentaram escrever evangelhos, já foram escritos. Então, Lucas diz: já tem evangelhos escritos, né, dos fatos que aconteceram de nós. Então, outros já fizeram isso, visto que muitos já fizeram isso, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então, aqui Lucas, nesse prólogo, nessa introdução ao seu evangelho, esclarece alguns elementos fundamentais. Né? O primeiro deles deixa claro qual é o objetivo do seu evangelho, que é exatamente verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então, o evangelho de Lucas não é para Lucas, quando escreve o seu evangelho, não está pensando numa primeira evangelização. É para alguém que já leu sobre Jesus, já conhece sobre Jesus. É para que, lendo a sua obra, verifique a solidez dos ensinamentos que recebeste. Por quê? Porque Lucas não só tem esse objetivo, como também tem a sua metodologia. O assunto é os fatos que se cumpriram entre nós. Que fatos são esses? Os fatos a respeito da vida, da pregação, do ministério, da paixão, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o assunto. Tá? E, evidentemente, a sua metodologia, ele diz, após uma acurada investigação. Então, Lucas faz uma investigação dos fatos. É um pesquisador. Ele vai atrás das fontes. E quais são as... Ele diz também quais são as fontes que ele foi atrás, para poder compor essa sua obra ordenada. É uma obra ordenada. Então, quais são as fontes que ele diz? Ele diz que foi atrás das testemunhas oculares e os ministros da palavra. Então, quando Lucas escreve seu evangelho, quem são os testemunhas oculares? Testemunhas oculares é aqueles que eu vi, eu estava lá. Quer dizer, ele foi atrás daquelas pessoas que conheceram Jesus de Nazaré, que conviveram com ele, que andaram com ele, que ouviram a ele. E daí, desde a antiguidade, os pais da igreja, por exemplo, no evangelho de Lucas, como eu mencionei no ponto precedente, Lucas dá muito destaque a Nossa Senhora, a mãe de Jesus fala, Portanto, Lucas provavelmente foi atrás, é provável, segundo a maioria dos pesquisadores, visto que ele foi atrás das testemunhas oculares, como ele foi se inteirar de que o anjo Gabriel anunciou a Maria, o que ela disse para ela, o que o anjo disse para ela. Provavelmente ele foi atrás do encontro com a mãe de Jesus, antes do falecimento da mãe de Jesus, antes da dormição de Nossa Senhora, conforme acredita a igreja do Oriente, a Assunção de Nossa Senhora, como é a igreja antiga. Lucas, portanto, foi atrás desses ministros, dessas testemunhas oculares. Então ele faz entrevistas para verificar as informações e escrever um relato ordenado para que os crentes possam se aprofundar ainda mais na fé que já receberam. Além das testemunhas oculares, ele diz os ministros da palavra, quer dizer, os pregadores. E aqui é aquilo que eu mencionei para vocês, que antes, que Lucas foi companheiro de Paulo, muito provavelmente, nas suas viagens missionárias. Então, Paulo é uma das grandes fontes de Lucas como ministro da palavra, pregador da palavra. Então, Lucas não escreveu assim por acaso. Ele faz um excelente trabalho de ir às fontes, de procurar as testemunhas oculares, de se informar com os pregadores da palavra, com as testemunhas da palavra, com os ministros da palavra, etc. E depois organiza todo esse material para que a sua obra seja uma obra sólida, para que o ilustríssimo Teófilo, e portanto a quem ele dedica o seu evangelho, o seu provavelmente amigo, apoiador, mas também todo aquele que é amigo de Deus, que vai ler o seu evangelho, possa verificar a solidez do ensinamento que
recebeu. Então, o Evangelho de Lucas, né, se coloca com esse propósito para a gente, né, solidificar a fé que recebeu. É um propósito muito belo, muito profundo. Não é uma simples leitura superficial. Né? Provavelmente, dos evangelhos, aquele mais adequado para um primeiro anúncio seria o Evangelho de Marcos, tá? Que é a linguagem mais simples, a estrutura é mais simplificada. Então, né, para o primeiro anúncio do Evangelho, talvez, né, Marcos seja mais adequado. Imagine que você, sei lá, se predisponha a ser missionário num país aí, né, do leste europeu, da Ásia, uma tribo que ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Você vai começar com qual Evangelho? Então, você recomenda o Evangelho de Marcos, tá? Você não começa com Lucas, não, porque Lucas é mais aprofundado, é para mergulhar mais. Então, quem medita, tá, o Evangelho de Lucas, né, e o faz, né, assistindo lá, né, com a luz do Espírito Santo, certamente ele faz esse enraizamento mais profundo na solidez, né, daquele que é o ensinamento, né, transmitido, né, desde as origens, seja pelas testemunhas oculares, seja pelos ministros da palavra. A última observação que eu faço nesse bloco aqui, nessa introdução, é que quando a nossa Bíblia diz assim, ó, ministros da palavra, Lucas usa um termo grego que é bastante curioso, que é hiperetai. Hiperetai literalmente sabe o que significa? Significa remadores da palavra. Isso é bastante curioso, né? Porque remador, pensa que na antiguidade, que já existia barcos, navios, mas não como hoje, a invenção do motor no século XIX, né? Na antiguidade, os navios tudo era remo, tudo era manual. Então, as galés, né, normalmente eram os escravos que remavam, que portanto fazia com que o navio, o barco, né, carregasse a mercadoria preciosa e atravessasse os rios e os mares. Então, Lucas entende os pregadores, os ministros da palavra, como espécie de remadores da palavra, que faz a palavra viajar. Então, Lucas tem esse aspecto, né, que é próprio da sua narrativa, do seu evangelho, que a propósito tem continuação dos Atos dos Apóstolos, que é o fato da viagem da palavra. Cristo inaugurará a viagem da palavra, porque ele é a palavra de Deus encarnada. Isso na teologia de Lucas, né? O verbo se fez carne entre nós. Mas Lucas segue também, embora sem usar essa linguagem, segue essa perspectiva. Jesus anuncia uma palavra com potência. E nos Atos Apóstolos é a mesma palavra de Cristo que continua esta viagem até os confins do mundo. Os Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, né, Jesus ressuscitado, aparecendo a algumas das suas testemunhas, lhes diz, né, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Então, né, vejam, essa palavra que parte de Jerusalém. Jerusalém é o ponto de partida. Porque ele faz a viagem da palavra, né, começar no templo de Jerusalém, porque, né, na sequência a gente vai ver o templo de Zacarias, né, depois o nascimento de Jesus no templo de Jerusalém, e depois termina o evangelho com os discípulos, como a gente leu antes, né, do templo de Jerusalém, e depois Jesus ressuscitado, os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, até os confins do mundo. Então, Jerusalém, a palavra se expande até os confins do mundo. E os confins do mundo, né? Naqueles tempos, né, de Lucas, era certamente o Império Romano. E de fato, os Atos dos Apóstolos terminará no capítulo 28 com Paulo na capital do Império Romano. Isso é em Roma, numa prisão domiciliar, aguardando o desfecho do processo judaico que foi instituído contra ele. Mas, né, com coragem, diz Lucas, os Atos dos Apóstolos, 28, com coragem, com parresia, com coragem, com ousadia, anunciava a palavra a todos aqueles que viram a ele. Então, né, embora os Atos dos Apóstolos, né, os discípulos dos apóstolos estão sofrendo, né, prisões e dificuldades, e o próprio Paulo terminará
acusado, só posso ser, né, presidiado, mas a palavra não se acorrenta. A palavra de Deus que segue adiante. Então, você próprio no Evangelho de Lucas, esse elemento já está aqui, né, de alguma forma, no prólogo do seu Evangelho. Pessoal, se alguém tiver perguntas, também pode ser levantado. Passo a primeira cena do Evangelho, portanto, é o anúncio do nascimento de João Batista. Como tem antes, né? Anúncio do nascimento de João Batista. João Batista, né, nascerá de um casal idoso, sacerdotal, né? Porque o texto traz essas informações, né, que Zacarias era sacerdote, né, e estava oficiando a liturgia dentro do templo de Jerusalém, desposado, capítulo 1, versículo 5, sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Então, não só Zacarias, né, é descendente da tribo levítica, descendente de Arão, portanto ele é sacerdote, mas a sua esposa também, da descendência aronita, portanto uma classe sacerdotal, né, e tanto o marido quanto a esposa, da mesma tribo e da mesma linhagem, avançados em idade, não tinham filhos, embora fossem justos. Versículo 6, ambos eram justos diante de Deus, e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Depois vocês no comentário que eu mandei no slide para vocês dão uma olhada, né, sobre o que significava para uma mulher, né, não ter filhos na época de Jesus, sobretudo na cultura judaica, em que o papel da mulher era basicamente restringido a ser esposa e mãe. E mais do que isso, né, sobretudo quando se trata da esposa de um sacerdote. Né, na antiguidade, até hoje, tá, entre os judeus, um rabino, né, só tem autoridade realmente, né, para falar assim, né, com maturidade dentro de uma sinagoga quando ele é casado e quando ele tem filhos. Né? Se um rabino, né, casa, ainda hoje, né, no século XX, né, e estuda para ser rabino e tudo mais, né, e dirige uma sinagoga, etc., e não tem filhos, o pessoal, né, começa a dizer, esse rabino não é grande coisa não, né, porque se Deus não deu um filho para ele, alguma coisa errada não está indo bem. Então, isso é um peso, não só para a esposa, justiça social, tá? Na cultura judaica, era algo muito negativo, tanto para a mulher, que era estigmatizada. Devemos recordar, né, que a cultura é patriarcalista, né, judaica, e não existia, né, a biologia não era ciência, então se pensava sempre que a esposa era espécie sempre, né, que o útero da mulher era só mesmo para desenvolver a semente do marido. Então, né, se o marido sai a semente e não tem filho, a culpa era sempre da mulher. Então, hoje se sabe que não é assim, né, porque quando não se tem filhos, o problema de saúde pode também ser do homem. Na antiguidade não se tinha esse tipo de pensamento, então era um estigma, era algo muito pesado, né, para uma esposa não ter filhos, e dela era muito cobrado, né, muito mais se ela fosse esposa de um sacerdote, no caso aqui, além, né, da humilhação para o sacerdote de, né, já ser ancião e até esse momento não ter filhos, embora Lucas diz que eles eram irrepreensíveis diante de Deus, né, e ela sendo, portanto, estéril. E o versículo 8, e aconteceu o que, ao desempenhar as suas funções, Lucas, esse é um detalhe muito importante que escapa às vezes na tradução em português, né? Quando Lucas diz assim, e aconteceu o que, é uma forma, né, de um verbo que Lucas usa na língua grega, que expressa a intervenção sobre-humana na história da humanidade. Né? É o verbo engênero em grego, mas não importa, tá? Isso, vocês não tiveram a graça de ser apresentado a língua grega que foi escrito nos evangelhos, mas eu explico para vocês de forma bastante simples. Isso é, Lucas tem um estilo de escrever, no qual ele sempre usa essa forma verbal para dizer de um evento
Um evento é um fato histórico que será transformado radicalmente pela intervenção divina. E é isso que vai acontecer. Quer dizer, é um fato histórico antigo testamentário, no qual Zacarias é sacerdote e vai caindo por sorte, né? Se lançava a sorte, né? Na época de Jesus, segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento, aqui Jeremias, outros estudiosos da Antiguidade, classificaram 18 mil sacerdotes judeus, né, na época de Jesus, e estavam organizados em classes, várias classes sacerdotais. Então, essas classes sacerdotais, muito dificilmente, né, todos eles tinham a chance de oficiar a liturgia dentro do Templo de Jerusalém, porque se lançava uma espécie de sorteio. Então, caiu por sorte, né, por sorteio, sobre Zacarias para ele oficiar a liturgia do Templo de Jerusalém. Era quase como ganhar um merecido. Então, imagina, toda a família de Zacarias veio, né, para poder participar, porque o sacerdote entrava, né, no Templo de Jerusalém. A gente sempre pensa, né, no estilo das nossas igrejas, quando a gente entra, né, todo mundo participa. Não, o Templo de Jerusalém tem a parte do povo que fica lá de fora. O templo mesmo era restrito aos homens, aos sacerdotes, né, que faziam a liturgia lá dentro. Então, o sacerdote entrava lá para dentro, né, fazia os rituais, fazia o sacrifício, fazia as orações, etc. E ao terminar, ele saía para dar a bênção sobre o povo. Portanto, toda a assembleia está lá de fora, né, aguardando que Zacarias venha para dar a bênção sacerdotal sobre a assembleia. Só que o negócio foi estranho, né, porque ele saiu mudo, vai dar a bênção sem ter condição de falar. Seja como for, então se trata de um evento. Então aconteceu que, ao desempenhar ele as funções sacerdotais, estou lendo o capítulo 1, versículo 8, no turno de sua classe, aí, né, o grupo de sacerdotes era organizado em classes, né, no seu turno, coube-lhe por sorte, portanto, né, uma espécie de sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incenso. Todo mundo aguardando que ele terminasse, né, o sacrifício de incenso, para depois, né, purificado, saísse e abençoasse toda a assembleia. Né? No livro dos Números, capítulo 6, né, tem aquela bênção sacerdotal. Provavelmente era o único momento em que o sacerdote pronunciava o nome de Deus. Você sabe, no Antigo Testamento, no Código da Aliança, capítulo 20, que se abre com o Decálogo, Deus proíbe de pronunciar o seu nome em vão. Mas aí a tradição judaica, né, começava a discutir quando é pronunciar ou não em vão o nome de Deus. Então, para a gente não correr o risco de pronunciar em vão, é melhor não pronunciar nunca. Então, né, a tradição judaica proíbe pronunciar o nome de Deus e reservava isso para os sacerdotes, depois de oferecer o sacrifício do incenso, e portanto ele saía totalmente puro, santificado, nesse encontro, né, com o mistério de Deus, e dava aquela bênção que é conhecida, né, chamada bênção franciscana, né, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor volte a sua face sobre ti, o Senhor te abençoe, o Senhor te dê a paz. Tá? Então aqui quando se fala Senhor, 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 é o tetragrama sagrado. Então era um momento em que o sacerdote pronunciava o nome sagrado, divino, sobre toda a assembleia. Né? Esse é um momento muito importante na vida do sacerdote Zacarias. E apareceu no versículo 11, o problema, né, a questão de base aqui, ele foi interrompido nessa sua liturgia, porque no versículo 11, apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao ver Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. Então, a tua prece foi ouvida.
normalmente, né, anos e anos pedindo a Deus o filho, né, para superar esse estigma social de ser um sacerdote que não agradava plenamente a Deus e da esposa que não havia sido abençoada com filhos. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. É um tema bonito também no Evangelista Lucas, é o tema da alegria. No Evangelho da Infância, todo mundo vai se enchendo de alegria. Quer dizer, esse equínoto, esse aconteceu o quê? Quando o transcendente, quando Deus entra na história, a história muda. E, portanto, aquilo que é tristeza, que é angústia, que é trauma, que é dificuldade, que é estigma, etc., tudo isso é transformado, né, e é levado em alegria transbordante. A minha Bíblia traduz aqui como alegria e regozijo. Regozijar-se é uma alegria transbordante. Então, terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Não somente Zacarias e a esposa, mas também toda a família, e também todos aqueles que vão se beneficiar com a pregação de João Batista. Porque João Batista é quem vai trazer um anúncio de alegria, porque anunciará a chegada do Messias prometido pelo próprio Deus. Versículo 15: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante. Então, o versículo 15 é muito importante, porque quando na Bíblia se diz para alguém, ou de alguém, que não vai beber vinho, nem bebida embriagante, a gente já entende na hora que se trata de um nazireu. Por quê? Porque na cultura de Jesus se bebia vinho. Tá? Então, é comum beber vinho, né? Nem todo mundo bebia vinho toda hora, porque também, assim como é hoje, né? Você vai comprar uma garrafa de vinho, barato assim, né? Todos os vinhos um pouquinho negócio, muito caros, né? Na época de Jesus também, vinho era muito caro. Então, assim, não é que todo mundo estava bebendo vinho toda hora. Mas muitos rituais religiosos da época de Jesus previam vinho. A celebração, o início da celebração do Shabbat, por exemplo, tem que ter vinho, a ceia pascal, a Páscoa judaica tem que ter 4 taças de vinho para cada pessoa, né? Para vocês terem uma ideia. Então, vários rituais religiosos da tradição judaica ficariam impossibilitados de realizá-los sem vinho. Então, não é dizer que alguém não pode beber vinho, dizer que alguém não bebe vinho na época de Jesus, tem sempre um motivo, que é o motivo do nazireado. Nazireado, em Números capítulo 6, se descreve a instituição do nazireado. Uma pessoa poderia se consagrar a Deus como nazireu por um período da sua vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc. Tá? E era uma instituição religiosa, é uma consagração religiosa, uma espécie de voto temporário, que você estava obrigado a uma série de orações, de privações, de comida, e sobretudo de bebida, e de cortar o cabelo. Você não poderia tocar em nada morto, nenhum cadáver, não poderia participar de nenhum velório, mesmo se a mãe morresse, você não poderia ir no velório da mãe naquele período, não poderia beber nada, bebida embriagante, fermentada, não poderia nem mesmo atravessar um parreiral. O parreiral é a aplicação de vinho, né? Porque vai que você cai na tentação, tem uma vez ou outra, né? E aí você não pode, né? Já proibia de vez, né? Para você não atravessar. E quando se terminava o período do nazireado, você ia diante do sacerdote, que cortava o seu cabelo, né? E queimava o seu cabelo no altar de sacrifícios, né? E você estava liberado do seu voto do nazireado. E, portanto, poderia, né, voltar, sei lá, beber uma taça de vinho, sei lá. Bem, então, mas aqui, João Batista é anunciado, né, pelo arcanjo: não beberá vinho, nem bebida embriagante. Então, se trata de um nazireu. E por isso a gente, né, que comentou outra vez,
Isso é, né, a hipótese bastante improvável de que João Batista fizesse parte do grupo dos essênios. Né, porque se ele, né, já no momento do nascimento, o seu anúncio foi anunciado como sendo nazireu, né, provavelmente foi consagrado para uma educação, né, para uma convivência desse grupo mais restrito na observância das normas judaicas. Ficará repleto do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe e converterá muitos filhos de Israel para o Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente. Ele, João Batista, caminhará à sua frente de quem? À frente de Deus. Por isso ele é chamado de o precursor. Caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Converter o coração dos pais aos filhos. Esta frase está nos 2 últimos versículos do último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, quando Deus diz, né, eis que vos enviarei Elias antes do dia grande e terrível, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos para os pais. Então, veja como Lucas escreve o seu evangelho, né, fazendo uma ligação muito importante com o texto, uma promessa, né, do Antigo Testamento que Deus faz de enviar o Elias. Portanto, aqui está a figura. Né, João Batista é o Elias prometido por Deus. Tanto aqui no anúncio feito pelo arcanjo Gabriel a Zacarias, quanto também quando no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, os discípulos vão questionar, depois da transfiguração de Jesus, os discípulos vão questionar sobre João Batista, sobre Elias, e Jesus vai dizer, eles viram Moisés e Elias, quando Jesus vão questionar sobre Elias tem que vir, Jesus vai dizer, Elias já veio, e fizeram com ele o que bem entenderam, e ele falava de João Batista. Tá? Então, a figura, né, da promessa que Deus faz, né, de enviar um Elias, uma figura como Elias, né? Elias foi um combatente de Deus no Antigo Testamento, sobretudo contra a idolatria, atestando o poder absoluto de Deus, né, sobre o Israel, o seu povo da aliança, recuperando o seu povo para si, das mãos da idolatria, né, combateu os sacerdotes de Baal, etc., e toda a sua luta, né, contra Jezabel, e Acabe, etc., como a gente mais ou menos conhece. Então, a figura, portanto, né, de João Batista, anunciado aqui, né, pelo anjo a Zacarias, é dizer essa figura que vai, de fato, preparar um tempo novo, extraordinário. Zacarias perguntou ao anjo, e aqui a gente tem um elemento de dúvida no versículo 18, de dúvida de João Batista a respeito, dúvida de Zacarias a respeito da veracidade dessa mensagem. Curioso, né? Porque, e atenção que é diferente, porque também Maria pergunta ao anjo, né? Mas a pergunta é diferente. Aqui Zacarias pergunta: de que modo saberei isso? O texto grego é muito bonito, porque usa uma posição chamada katati. Em base a que eu saberei isso? Zacarias diz: olha, é como se ele tivesse, eu preciso de algum elemento para poder acreditar nisso. Em base a que eu possa conhecer, eu possa, portanto, né, acreditar nisso. Então aqui está, de fato, uma expressão de dúvida de Zacarias. Atenção que a pergunta de Maria, né, o segundo relato de anúncio, né, do nascimento de Jesus, ela não pergunta em base a que eu poderia saber isso. Mas Maria pergunta: como se dará isso? Maria pede uma informação a respeito de como acontecerá. E não pede
um conhecimento, um elemento em base ao qual ela possa acreditar. É diferente, tá? Então, as duas expressões são diferentes, né, na língua grega, na qual já está escrito, e mostram muito claramente o aspecto de dúvida de João Batista aqui e de Maria no Rio. A propósito, né, existem outros relatos de anúncio de nascimento na Bíblia, e não tem nenhum problema perguntar como acontecerá. Não é nenhum problema. Você se recorda, por exemplo, né, em livro dos Juízes, capítulo 19, o anúncio do anjo à mulher de Manoá sobre o nascimento de Sansão. Né? E ela também pergunta. Então, perguntar ao anjo como serão os acontecimentos, ou como serão os desdobramentos, não é um problema. O problema está no elemento da dúvida que Zacarias manifestou aqui. Né? Pois eu sou velho, e apresenta logo na sequência, né? Eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Então, me dá algum elemento para eu acreditar nisso. Em base a quem eu poderia saber isso, visto que eu já tenho idade avançada, minha esposa é estéril. Quer dizer, aqui está um momento importante, tá, pessoal? Porque Zacarias, diante da promessa de Deus, apresenta a situação humana, né? Isso é, para ele o que conta mais, a palavra de Deus ou a situação do que dizer. Ele olha para os braços dele de carrancudo, né? De idade avançada, a esposa estéril, diz, bom, as condições humanas não estão mais postas, né? E Lucas escreve o texto para dizer, né? E com isso ele deixa essa mensagem bonita aqui, a palavra de Deus é acima. Né? Ele convida, portanto, o leitor a crer como Abraão. Abraão, né, é aplicado entre os grandes personagens de fé na carta dos Hebreus. Creu contra toda a esperança. Abraão creu contra toda a humana esperança. Então, né, o Lucas, né, confronta, né, o crente que já acredita em Jesus, ele diz, eu escrevo esse evangelho ao ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez do ensinamento. É para quem já tem fé, só que você lê o evangelho, você chega aqui e você pensa, bom, até onde está a minha fé, né? Quer dizer, diante da palavra de Deus, eu começo a notar situações boas, tá perrengue aqui, tá não sei o que lá, tá não sei o que. Não, a palavra de Deus é superior aos elementos das condições postas. Portanto, Lucas, né, deixa claro que Deus exige uma fé que não precisa de muletas. Que a gente crê, a boa fé, né? A crê que vai dar certo, que a gente tem uma expectativa, que tem mais ou menos as condições postas, etc. Para Lucas, não, isso não é insuficiente. A fé do crente precisa ser superior e não se basear nas condições humanas e naturais postas, mas simplesmente no anúncio da palavra de Deus. E aí, o anjo não gostou. E revela o seu nome no versículo 19. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te esta boa nova. Portanto, por isso Gabriel é chamado de arcanjo. Assisto diante de Deus. Um dos mais, da mais alta hierarquia angélica. Assiste diante do próprio Deus. Mandado diretamente de Deus. Né? Sou Gabriel. A propósito, Gabriel se chama, né? Força de Deus, né? O termo hebraico, Gibor significa força, potência, etc. É a força de Deus. Então, ele traz uma mensagem que carrega nela mesma a potência do próprio Deus. E, portanto, o que Deus anuncia se concretiza. E é curioso, né? Que Zacarias não acreditou e a palavra de Deus falhou? Não falhou, né? Porque
Ele é Gabriel, que traz a força da mensagem da palavra de Deus. Assisto diante de Deus, eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias, é alguém que fala, mas fala com descrença. É interessante isso, que a fala da descrença é silenciada por Deus, porque a sua mensagem silencia a nossa incredulidade. Se a palavra de Deus anunciada ao crente que acolhe com fé, ajuda a silenciar a nossa incredulidade. Então ele fica mudo até que se cumpra a palavra de Deus. E quando ele abrir a boca, quando Deus lhe abrir a sua boca no momento da circuncisão de João Batista, como veremos, ele de fato abrirá a boca para proclamar as maravilhas de Deus. Então o crente é aquele que acredita, acreditar na potência de Deus, que age pela sua palavra, mesmo sem se apoiar nas condições humanas, e a palavra humana do crente é transformada pela palavra divina e se torna ação de graças e louvor. Então, Zacarias, portanto, sai dali sem poder falar. O segundo anúncio, passo brevemente ao segundo anúncio, a partir do versículo 26, mesmo arcanjo Gabriel agora vai enviado a Nazaré da Galileia. Portanto, estamos longe do templo de Jerusalém, no sexto mês do anúncio do nascimento, portanto, de Isabel, que já está com 6 meses grávida. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Os nomes são muito bonitos, a propósito. Zacarias, Zacarias, do hebraico, Zachar, significa recordar. Deus se recorda das suas promessas. Isabel, Elishabat, Deus é fiel. Portanto, Deus que é fiel às suas promessas, Deus se recorda, Deus é fiel. Maria, que é um nome também, Miriam, muito bonito, evoca toda uma tradição do Antigo Testamento, como também João Batista, Yohaná, em hebraico, significa Deus é gracioso. Então, os nomes são muito bonitos. Lucas, certamente, pensou também no significado desses nomes aqui. Mas Maria receberá, portanto, a visita do mesmo arcanjo Gabriel. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. A saudação que Maria recebe da sua casa. Alegra-te, cheia de graça. A expressão cheia de graça, traduzida do latim cheia de graça, mas o verbo aqui Lucas escreve em grego, tá? É um verbo no tempo perfeito que significa ser totalmente transportante de graça. Aquela que foi transformada em pura graça. A propósito, a tradução feita por Lutero, depois seguida pelos protestantes, depois seguida por João Ferreira de Almeida, que é a igreja que é amiga dos nossos irmãos evangélicos, é sempre a tradução alegra-te, agraciada. Eles dizem que Maria não é cheia de graça, é só agraciada, e agraciada, copo com água, tem água, mas também tem tanta coisa, tem sujeira, etc. Mas hoje, os peritos da língua grega, inclusive os protestantes, que são peritos, são poucos, mas tem alguns peritos da língua grega, já concordam em dizer que, do ponto de vista estritamente linguístico, o texto significa aquela transformada e feita totalmente graça.
Claro que esses, biblistas protestantes que aprofundam desse jeito são expulsos das suas igrejas em geral, em grande parte, porque gostou um pouco do ensino das igrejas neopentecostais, protestantes, etc. Mas seja como for aqui, é um dos textos nos quais se baseia um dos dogmas marianos do cristianismo católico, que é a Imaculada Conceição de Maria. Imaculada, quer dizer, ela nasceu sem a mácula do pecado, porque ela é saudada pelo anjo como alguém totalmente cheia de graça. E, portanto, ela foi preservada do pecado original. Esse é um texto sobre o qual, fundamentalmente, se baseia o dogma do cristianismo católico, da chamada Imaculada Conceição de Maria. Tá? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra, pôs-se a pensar qual seria o significado dessa oração. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás no seio, darás à luz um filho, tu o chamarás com o nome de Jesus. Então, o anjo aqui conversa com Maria. Veja a diferença do Evangelho da Infância em Mateus, em que em sonho o anjo conversa com José, porque, como a gente explicou, o Evangelho de Mateus é escrito por uma igreja cujos membros majoritariamente provêm do judaísmo, onde as mulheres não tinham muito espaço. Então, ele recorre à tradição de José, porque José é o homem da família. Lucas, como escreve para uma igreja, que provavelmente a igreja lucana tinha muita gente cristã, provinda da gentilidade dos pagãos, o qual as mulheres poderiam também sem problema de ter voz e vez, e portanto ele relata este diálogo do arcanjo com a mãe de Jesus. Então é ela quem recebe o anúncio, é ela quem recebe a informação do nome de Jesus, que deve ser chamado Jesus. Jesus significa Deus salva. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus, portanto, será registrado como filho de José, e José é da casa de Davi. Portanto, ele será herdeiro do trono de seu pai Davi, aquela promessa que Deus fez a Davi. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, eis que edificarei uma casa estável para ti, e o teu reino não terá fim. Então é isso que Jesus deve, portanto, herdar dessa tradição. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Está aqui a expressão do segundo livro de Samuel, capítulo 7. Maria então disse ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Então aqui simplesmente um pedido de informação, sem veicular nenhuma incredulidade. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo não vai te cobrir com a sua sombra, e por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então as origens de Jesus não é por interferência humana. O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo virá sobre ti. Portanto, a concepção dessa criança não é por colaboração humana do esposo. Então, recorda-se que Mateus dizia isso: antes de coabitarem junto, Maria encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Então, escreve com palavras diferentes, mas é o mesmo episódio, deixando muito claro que Jesus não é simplesmente de uma origem natural, de pai e mãe, naturalmente, mais um entre a espécie humana, mas seu pai é o pai celeste. E Maria, portanto, recebe a confirmação pela informação de que a parenta Isabel, que era estéril em idade avançada, já está no 6º mês, porque para Deus nada é impossível, diz o arcanjo a Nossa Senhora. Para Deus nada é impossível. Essa expressão é muito bonita e se encontra em Gênesis capítulo 19, quando Sara se ri dentro da tenda, lá atrás, pelo cantinho da boca, sem fazer nenhum barulho, e o próprio Deus fez conversa com Abraão e disse:
diz a Abraão: por que Sara, tua esposa, riu dentro da tenda? Porventura, há algo impossível para Deus? Para Deus, nada é impossível. Tá? Niflaot é a expressão hebraica, né? Niflaot são as maravilhas, é aquilo que somente Deus pode fazer. Então, né, diante de Isabel, que em idade avançada, espelha Niflaot, a maravilha de Deus. Para Deus nada é impossível. E portanto, Maria, mesmo sabendo, né, das consequências de tudo isso, de ser uma jovem, na cultura judaica, prometida em casamento, de, né, encontrar-se grávida antes de copular junto, e portanto, certamente poderia correr o perigo de ser, né, denunciada e apedrejada. Sabendo de tudo isso, né, Maria simplesmente diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Uma jovem corajosíssima, né? Porque para dar uma resposta dessa, na cultura na qual ela vivia, naquele ambiente, naquela situação, era de fato colocar o pescoço a um fio. Né? E acredita mais no poder de Deus do que na conjuntura histórica que nos aconteceu. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? E de fato, né, isso tudo vai se concretizar. E tudo se fecha, portanto, né, para concluir, o horário já vai avançado, se fecha com a visita de Maria, que se põe a caminho para essa região montanhosa, tendo sabido por parte do anjo que a parede de Isabel estava no sexto mês. Onde que mora Isabel? Provavelmente nas redondezas de Jerusalém, Zacarias, né, sacerdote, etc. E portanto ela faz, naquele tempo tinha WhatsApp, né, Instagram, né, eu estou grávida, né, as notícias não eram assim, né? Então ela se interrompe e vem nessa viagem às pressas para visitar a sua e ajudá-la, né? Saudou a sua parenta. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no peito de Isabel, que ficou repleta do Espírito Santo. Por isso Maria é chamada de pneumatófora. Os padres da igreja. Pneuma significa espírito. Né? Foreuma significa portar, conduzir. Maria é portadora do Espírito Santo. Maria abre a boca, saúda Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Então, uma expressão muito bonita. E, ao mesmo tempo, na saudação de Isabel, que exclama: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. A propósito da oração da Ave Maria é bíblica, né? Porque a oração da Ave Maria é a junção da saudação do anjo Maria, alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Né? Primeira parte da Ave Maria, e a outra parte: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. A oração da Ave Maria, que, né, os cristãos católicos nós rezamos, é uma oração bíblica, ajuntando a saudação do arcanjo Gabriel, né, que a gente deve ter, é o anjo que assiste na própria presença de Deus, e a segunda parte é a saudação de Isabel, repleta do Espírito Santo, depois que Maria a salvou com o seu cumprimento, né, e portanto as mamães se encontram e as crianças, né, que nos ventres das mamães pulam e saltam de alegria. A idade de Maria é provável, tá? Porque provável a idade de 14 anos, porque o ritual de Bar Mitzvah era feito para o menino e para o menino com 12 anos de idade. Jesus no templo de Jerusalém com 12 anos de idade, provavelmente porque fez esse ritual e é considerado um adulto. E a menina normalmente fazia o ritual de Bar Mitzvah com 13 anos. Assim é feito até hoje entre os judeus. Né? E normalmente as famílias acertavam o casamento nessa idade aqui, embora não passasse a coabitar junto, porque não estava ainda madura a menina para ser esposa,
e o jovem também não estava preparado. Mas as tratativas já eram feitas entre as famílias, já havia os acordos, e o jovem se preparava para construir casa, uma profissão, etc. E a menina era uma educada nos detalhes maiores para ser esposa e mãe por parte da mãe. Provavelmente a Maria está aí com seus 14 ou 15 anos de idade, mais ou menos nesse período de idade. Provavelmente nada de informação mais precisa sobre isso, né? E Maria que vai promulgar, portanto, o seu Magnificat, o seu canto, a minha alma agradece o Senhor, meu espírito resulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações todas me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em meu favor grandes coisas, seu nome é santo, sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. A misericórdia de Deus perdura de geração em geração. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs os poderosos do seu trono e humildes exaltou, colocou de bem os famintos, despediu os ricos de mão vazia, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão, de Isaac e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu mais ou menos 3 meses, depois voltou para casa. Isabel estava com 6 meses, ficou mais 3 meses até o nascimento da criança, para ajudar ali, né, na ocasião do nascimento, que gira ao redor do nascimento de uma criança na antiguidade, sem médico, pateiros e tudo mais, e depois retorna para casa. Pois bem, então, agradeço pela paciência de mais esse encontro. E no próximo encontro a gente então retoma um pouco